Olá, alunos do curso de Engenharia. Vamos a mais uma aula de Fundamentos Matemáticos da Computação. Nós vimos já definição de grafo. Um grafo, nesse caso são exemplos de grafos não orientados, mas um grafo essencialmente é um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, e a união desses dois conjuntos, né, ou a combinação, combinando arestas e vértices, nós temos um grafo, como está mostrado lá no G. Então, aqui o nosso conjunto VG, o EG e o G, né? O que é importante no grafo não é apenas saber a conexão, mas um problema que é muito relevante hoje em dia é, além de saber quem está conectado, é como eu determino caminhos saindo de um vértice A e chegando num outro vértice B. Por exemplo, os aplicativos que nos auxiliam no trânsito utilizam grafos para representar as possíveis trajetórias e escolhem não necessariamente a rota mais curta, mas a rota mais rápida, que pode ser, ou quando na maioria das vezes, uma desse tipo aqui, né? Então, hoje o que nós vamos ver, vamos definir o que é um passeio e algumas propriedades desses passeios para a gente poder entender a diferença entre um passeio e outro, né? Então, aqui, ó, como falamos, os exemplos que podem ser representados, que precisam de vias de condução, né? Itinerário de ônibus, redes de telecomunicações, redes de distribuição de gás, de água, eletricidade e redes de computadores são alguns exemplos que a gente precisa definir, sim, o caminho que vai ser percorrido para ter uma eficiência maior. E as questões que são pertinentes fazermos aos caminhos quais são as rotas mais rápida, mais curta, mais bonita, se é no caso de um passeio turístico, qual rota pelo maior número de conexões, então no caso de terminais de ônibus, isso é interessante saber, e como distribuir mercadorias, por exemplo, numa cidade como a de São Paulo, como é que eu faço com grandes entrepostos e menores lugares para distribuir mercadorias para os mercados e para as pessoas em todos os lugares, economizando, obviamente, tempo e combustível, né? Então, vamos definir o que é um passeio dentro de um grafo. Então, um passeio P em um grafo G é uma sequência nó, aresta, nó, aresta, nó, aresta, até o último nó, então é o nó de saída, nó inicial, nó de chegada, intercalando sempre entre um nó e o outro uma aresta, porque eu não vou pular um nó, não vou pular de um nó para o outro se não existir uma aresta. O caminho só segue através das arestas, né? Então, eu tenho J de 0 até K, são todos os nós que pertencem aqui ao meu conjunto, que pertencem ao caminho P. Então, nesse caso aqui, é o N0, A1, N1, A2, N2, A3 e N3 do lado de cá, né? E o tamanho, o comprimento do passeio é dado por K, que é o total dessas arestas que a gente tem aqui para considerar, né? Alguns exemplos de passeio, vocês vão ver que eles têm peculiaridades ligeiramente diferentes. Por exemplo, esse passeio aqui tem um nó que não participa do passeio. Nesse passeio aqui, tem um laço. Eu chego aqui nesse lugar e tem um laço antes de prosseguir, né? Então, nesse caso, nem todos os nós participam, todas as arestas são distintas e não repete nenhum nó. Nesse caso aqui, nem todos os nós participam, então continuamos com esse N4 fora. Todas as arestas são distintas, inclusive essa do laço, mas tem um nó aqui que é repetido, né? E eu tenho um laço. Esses dois exemplos aqui, eu tenho aqui um passeio fechado, então o nó inicial N0 é igual ao nó final. Eu saio daqui, qualquer um pode ser nó inicial e nó final. Nesse caso aqui, foi escolhido o N0, né? E todas as arestas são distintas. Nesse caso aqui, ele não é um passeio fechado, porque observem que ele começa no N0 e termina no N4, e ele vai passando N0 A1, N1 A2, N2 A3, N3 A4, A5, A6, A7 e A8 e termina aqui. Apesar dele ter uma aparência de ser fechado, ele não é. E esses nós, N0, N1, N3 e N4, várias arestas passam por eles mais de uma vez.
Aqui é um passeio de um ponto só, né? Um nó só, nenhuma aresta. Aqui fica, a pessoa que está aqui não sai daí. É um passeio que fica desse, mas é definido como um passeio de um único nó N0. E aqui eu tenho um passeio fechado, então ele vai começar no N0, A1, A2, A3, A4, A5 e termina aqui, A6 e A7. Então, ó, a hora que ele chegou aqui no N3, ele, para voltar, para ser um caminho fechado, obrigatoriamente, ou ele percorreria esta direção ou esta daqui, esta aresta ou a outra. No caso, a escolha foi pela aresta A2, então eu tenho duas arestas aqui que coincidem. Elas são, portanto, paralelas nesse caso aqui, né? Então eu tenho arestas paralelas. Óbvio que esses exemplos que foram dados, eles vão estar relacionados com as suas próprias definições de caminhos, tipos de caminho, né? Então, por exemplo, o que é uma trilha? Uma trilha é um passeio cujas arestas são todas distintas. Então, aqui nós temos os exemplos que nós vimos e quem é trilha, quem não é. Então, ó, esse primeiro é trilha, esse daqui é trilha, este é trilha, então não repete aresta. Esse é trilha, esse não tem aresta, e esse não porque ele repete aresta aqui. O que é um caminho? Então, trilha não repete aresta, caminho não repete vértices. Então, nós temos aqui os mesmos grafos anteriores e quem que é caminho? Este é um caminho, este é um caminho e esses três não são caminhos porque eles repetem vértices, né? E esse não é porque, obviamente, só tem um vértice e não faz sentido falar de caminho, né? O que é circuito ou ciclo? Circuito ou ciclo é quando eu tenho um caminho fechado, né? E que não repete vértices ou arestas. Essa era a dificuldade daquele problema, do problema das 7 pontes de Königsberg. É a mesma coisa, eu tenho um caminho que era um caminho fechado, ou não, na verdade, poderia nem ser fechado, mas não pode repetir vértices ou arestas aqui, né? Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho um caminho fechado de comprimento K, e ele é um circuito, vamos ver para cada um dos exemplos anteriores. Ele não é fechado, portanto não é. Esse daqui, além de não ser fechado, ele repete vértices. Esse daqui é um caminho fechado, porque ele não repete vértices. Esse daqui é fechado, né? Não é fechado e repete vértices. Lembra, ele acabou no N4 aqui, ele tem uma aparência de fechado, mas não é. Esse daqui não. E esse daqui é fechado, mas ele repete vértices, então também não é um circuito ou ciclo. Além dos circuitos, a gente também pode querer definir subgrafos, que são partes de um grafo. Ou seja, se eu tiver dois grafos H e G, eu vou dizer que H é um subgrafo de G se o conjunto dos vértices do H estiver contido ou for igual ao dos vértices de G, e se as arestas, o conjunto das arestas de H estiver contido ou for igual às arestas de G, né? As arestas que estão em H, em EH, nas arestas de H, elas devem possuir os mesmos extremos que as arestas que estão em G. E mais, se G é orientado, o H também deve ser e os extremos das arestas devem ser mantidos. Ou seja, a origem e o destino da aresta que está no conjunto EH devem ser os mesmos, origem e destino, da aresta que está em G. Então, exemplos de subgrafos. Então, aqui eu peguei esse grafo aqui, né? Então, é o grafo que une todos esses N's aqui. Esse daqui é um subgrafo, porque pega esta aresta e esta aresta aqui. Esse daqui também é um subgrafo, porque pega esse conjunto externo aqui. Esse daqui não é um subgrafo, porque tem uma aresta aqui que não existia, tem um ponto a mais, inclusive, né, que não existia. E esse daqui também, porque tem duas arestas que não existem. Então, esses dois não são subgrafos, quer dizer, tem que ser uma parte desse daqui. Para ser subgrafo, é um subconjunto mesmo, tá? E nós vamos dizer que um subgrafo é um subgrafo gerador de G se acontecer a seguinte coisa. Todos os vértices de H forem também vértices de G. Então, nesse caso, ele é um subgrafo gerador ou subgrafo espalhado. Então, eu tenho que ter o VH exatamente igual ao V de G.
Exemplos de subgrafos geradores, esses daqui são subgrafos geradores de G e esses daqui não são subgrafos geradores de G, tá? Bom, algumas observações, que todo caminho também é uma trilha. Por quê? Porque se eu não repito vértices, implica em não repetir arestas, né? Só que às vezes a gente precisa das duas definições, então é bom mantê-las separadas, né? E quando eu tenho um circuito de tamanho K, a gente costuma dizer que é um K-circuito ou um K-ciclo, né? Para indicar exatamente o comprimento desse tamanho aí, desse ciclo, né? Então, esses conceitos todos, trilha, caminho e circuito fechado, também são definidos para grafos orientados de forma similar. As definições são exatamente as mesmas, não precisa nem repetir. Bom, o que a gente vai querer fazer com grafos também, né? União, intersecção. Essencialmente, nós estamos fazendo com um grafo, né, as mesmas operações que a gente faz com os conjuntos, né? Então, por exemplo, se o G e H são se eu tenho H e L, dois subgrafos de G, nós vamos dizer que se o VH está contido em V de G, VL está contido em V de G, por quê? O H e o L são subgrafos, a mesma coisa acontece para as arestas, o conjunto de arestas de H e de arestas de L, ambos estão contidos no conjunto de arestas de G. Então, a união H união L vai ser um grafo, que pode ser exatamente igual ao G ou não, tal que o conjunto de vértices da união é a união dos conjuntos de vértices de VH e VL, respectivamente, e as arestas também é o conjunto da união das arestas de H e EL. Da mesma forma, a intersecção H inter L, o grafo que vai ser gerado, os vértices estão no conjunto VH inter VL e as arestas em EH inter EL. Exemplos, né? Então, aqui eu tenho esse grafo, um subgrafo H e o subgrafo L, e aqui a união, então, simplesmente eu vou acrescentar essas duas arestas aqui, e aqui a intersecção, a única aresta em comum é essa daqui, então, a união e a intersecção. Uma outra propriedade, ou que a gente quer trabalhar, são com grafos, identificar grafos complementares. O que são grafos complementares? Então, vamos pegar dois grafos não orientados, G e H. Eles serão complementares se ocorrerem as seguintes coisas. Primeiro, os dois conjuntos dos vértices de G e de H são iguais. Segundo, a intersecção das arestas é o conjunto vazio. Então, se uma aresta está em G, essa aresta não está em H. E a terceira coisa, se a união dos dois forma todos os pares de vértices, né? Consegue conectar todos os pares de vértices distintos. Então, vamos ver um exemplo. Esse daqui, por exemplo, é o grafo G, esse daqui é o grafo H. Quem é a aresta desse? Todos os dois possuem o mesmo conjunto de nós, ou de vértices, e as arestas que estão em G não estão em H, portanto, a intersecção é vazio, e a união forma aquele grafo completo, onde todas as possibilidades de conexão entre dois nós quaisquer estão ali representadas. Então, considerações finais, né? Voltamos a ter um esquema gráfico ainda para representar os grafos, o que ainda não é muito interessante, né? No entanto, o que a gente entende? A gente entende, quando a gente vê um desenho, um diagrama, a gente consegue entender melhor a propriedade em si. E depois a gente pode usar essa propriedade, a definição da propriedade, e passar para um conjunto de mais elementos, ou uma quantidade bem grande, com uma notação ou com uma forma de representação mais adequada. Mas é interessante sempre ver ou ter ideia em um conjunto pequeno para poder até comparar, já que são muitas definições e muitos conceitos envolvidos. E para cada caso a gente vai ter que lançar mão desses conceitos e dessas relações e tudo mais para poder fazer um programa para desenhar, sei lá, algum
uma rota ideal, fazer uma análise com um grafo desse tipo, como foram citados nos exemplos anteriores. Então, bons estudos e até a próxima.